Olá, pessoal, estamos de volta em mais um podcasting, né? E hoje a gente vai trazer mais um tema extremamente importante que você vai acompanhar, durante esta meia hora, 40 minutos, com um dos assuntos mais importantes hoje, que envolve a saúde, especialmente a saúde da mulher, que é o câncer de colo. Vivemos em janeiro, né, o mês que abre o ano, né, de debates sobre essa temática, e a gente já traz aqui você pode pensar que é uma utopia, ou outros um sonho, mas pode ser uma realidade. Dá para erradicar o câncer de colo uterino? É esse o principal assunto que a gente aborda com o Dr. Roberto Gurgel, um dos maiores oncologistas, né, do país, uma experiência hoje reconhecida internacionalmente. E aqui no estado de Sergipe, diga-se de passagem, né, todo mundo o conhece. O dele é amigo ou parente, porque é um profissional de atuação fantástica, tá? Eu quero antes dar aqui o meu agradecimento a toda a equipe que compõe esse podcast, pessoal da rádio Mar Web, NT, da rádio NT Web, meu querido Jantos Nascimento, Adel Ribeiro, Yuri Correia, Tony Correia, toda essa equipe, o Yuri Carvalho, Tony Correia, misturei aí, toda essa equipe que faz esse trabalho gigante, e é claro, os nossos apoiadores, né? Renovel, que não fez ainda é, aquele sonho se tornar uma realidade, está na hora de fazer. 2024, né, é ano novo, é carro novo. Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. E o Renault é conceito de conforto, segurança, dirigibilidade e muita economia. Galera do Busão, já fez seu cartão mais Aracaju? Ainda não? Então faça aracajucard.com.br. Aracaju Card. Lembrando ainda, quem não fez fazer o seu plano OSAF, porque é o plano de vida, é o plano da família OSAF Orgulho de Sergipe. Doutor Roberto Gugel, Como vai, obrigado Messias? por ter Satisfação. aceito esse nosso convite, fantástico tê-lo aqui, especialmente quando a gente tem a oportunidade, né, quanto jornalista, de fazer uma pergunta que, que pode ser uma realidade, né? Não é apenas um questionamento. Pode-se acabar com o câncer de colo de útero? Janeiro foi o mês de se debater esse assunto, abrindo 2024. O senhor que é um grande especialista na oncologia. É verdade isso? Messias, sonhar sempre é possível, né? E transformar o sonho em realidade é uma das coisas que fazem a gente se manter vivos, não é verdade? Então, vamos primeiro só mostrar a magnitude do problema do câncer no estado de Sergipe. No estado de Sergipe, o câncer de colo uterino é o segundo mais frequente na mulher. Ele está para e passo, muito pouco a diferença entre ele e o câncer de mama, mas é uma pecha para a gente, principalmente nós nordestinos, porque o sul-sudeste, ele já está caindo para quarto lugar, terceiro lugar, e a gente ainda aqui está no segundo e às vezes em algumas regiões em primeiro lugar. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, prevê uma, uma quantidade de casos novos de câncer no Brasil de 16.300 mulheres para esses próximos anos e no outro ano também esse mesmo quantitativo. Então, é um número grande. Se você for pensar que a principal causa do câncer de colo uterino é a infecção pelo HPV, se você imaginar que já Ainda essa é a principal é a causa. principal causa. E já tem vacina, E já tem né? vacina. Aí é onde a gente chega sobre erradicar. A gente tem um grupamento de pessoas que hoje a vacinação já não vai fazer tanta influência, então essas pessoas a gente tem que fazer diagnóstico precoce. E a gente depois conversa sobre diagnóstico precoce. Vamos falar sobre prevenção. A prevenção hoje ela é dada para as crianças de 9 a 14 anos, a vacinação pelo HPV, tanto homens como mulheres, não é só meninas, é meninas e meninos. E aí vai o grande tchan do negócio, é que a gente possa fazer com que essas crianças sejam realmente vacinadas, né? Então, a Secretaria de Saúde, eu ouvi a semana passada uma coisa que me entusiasmou muito. A Secretaria de Saúde começando a vincular no processo de matrícula das crianças na rede escolar toda do estado de Sergipe, é a vacinação.
dos 9 aos 14 anos, procurar as pessoas que não se vacinaram, coisa e tal. A gente tem uma média, se eu não me engano, é de 56% de vacinação nessa faixa etária. O sonho que eu disse que é sonhado e faz parte de um projeto que a gente está estudando dentro de um grupo de trabalho da oncologia dentro da Secretaria de Saúde, é que o processo de vacinação possa ser feito de busca ativa de determinadas pessoas, crianças. No nosso caso, enquanto está se fazendo a vacinação normal das crianças de 9 a 14 anos, a cada ano que surgirem as crianças de 9 anos de idade, a gente ir fazer busca ativa daquelas crianças e todas no estado de Sergipe serem vacinadas. Quando o senhor fala em busca ativa, É ir atrás, é ir atrás, é ir né? atrás. Quando o senhor traz a questão da matrícula, eu quero fazer essa complementação. O senhor defende que seja obrigatória essa vacinação? Olha, eu acho que Ou condicionada, só matricula com cartão eu não sei dizer preenchido? como é, como foi feita, né? Eu não sei dizer isso. Isso tem que ser construído com sociedade civil, isso tem que ser construído com a Assembleia Legislativa, sobre um projeto de lei para se fazer, essas coisas todas. Mas, de qualquer forma, a, a, se nós formos fazer a busca ativa, isso é um critério também de convencimento de população. É criminoso você deixar uma mulher em pleno século XXI morrer de câncer de colo uterino. E a gente está pegando mulheres, rapaz, numa situação de vida terrível, né? E que é um tipo de tumor que demora um pouco a ter metástases em outros cantos, então sofrem muito porque é um crescimento local. Você está entendendo? Então, qual é a grande vantagem? Porque se nós fizermos isso, a gente tem em torno de 18 mil crianças chegando aos 9 anos de idade todo ano no estado. Quando eu lhe pergunto se sua opinião seria pela sua defesa médica, A minha defesa, sem seria dúvida pela nenhuma, é pela pela vacinação, pela obrigatoriedade da pela vacinação, eu obrigatoriedade. lhe faço uma pergunta, eu faço um complemento e trago ao debate exatamente esse item. Eu lembro quando surgiu, há alguns anos, a obrigatoriedade do cinto de segurança, se criou uma polêmica no Brasil enorme. Ora, mas como é que eu sou obrigado a usar o cinto? Se eu é que disponho sobre a minha vida, se eu é que me arrisco, eu não quero usar o cinto de segurança. E aí eu assisti, participei muito desses debates nos nossos programas de rádio, de televisão, no nosso jornal, nos nossos canais de uma forma geral. E aí a gente desenvolveu a tese de contraponto a esses opinamentos, que foi muita resistência a se usar o cinto de segurança, viu? Que era incômodo, sujava a camisa, desgastava aquelas coisas. E eu chegar para colocar o seguinte: tá certo que cada um dispõe sobre a sua vida, mas na hora que você deixa de cumprir uma regra formal, e ali era uma regra legal, você não está se dando ao direito de fazer ou deixar de fazer. Porque o seu não fazer, ou seja, você se expor a um acidente em que complicaria mais a sua saúde, lhe colocaria num leito hospitalar que faltaria ou faltará alguém que, na época dizia isso, que fatalmente alguém vai precisar. De verdade, você, por uma ação apenas de opinião, não vai querer usar cinto de segurança. Isso, É, graças a Deus, foi estágio vencido, né? Guerra vencida hoje, nem se discute mais, né? Todo mundo sabe que o cinto de segurança. Daí eu trago a vacina e o senhor me traz uma coisa muito importante, né? Meninas e meninos, sim. né? Se você vacina, você não está protegendo só a vida do seu filho ou da sua filha, mas de outrem com que ele possa vir se relacionar, Então, veja, né? mas Então eu estou pondo esse essa coisa, contraponto que deveria você ser assim, obrigatório. Eu defendo. você veja, aí, o que você notou, você está dizendo o seguinte, é de uma pessoa que tomou uma decisão dela, para ela. Ela não pode fazer isso para outra pessoa. Eu não vou entrar aqui na polêmica das vacinas, isso aí teve uma conotação política muito grande. Mas a do HPV é uma coisa consolidada no mundo todo. Onde foi usada, acabou passa a ser, assim, pontual o aparecimento porque pode ter outra origem que não seja o HPV, sabe? Mas 80, 90% é É. decorrente do HPV. Bom, mas em outros países não existe mais.
Você está entendendo? Simplesmente é controle da mulher fazendo seu preventivo por outras lesões, essas coisas todas. Como é que a gente não vai oferecer isso às nossas crianças? Vai deixar que o estado de Sergipe, não só o estado de Sergipe, o Nordeste brasileiro tem uns índices tão altos de câncer de colo uterino, geralmente em mulheres jovens, arrimas de família, tá? É, e que se deixa numa situação que a gente até cirurgicamente não pode mais fazer nada. Quando eu fiz a analogia com a questão do cinto de segurança, eu ponho exatamente o seguinte: claro que a criança, na faixa dos 9 aos 14, ele ou ela, nenhum deles está na situação de interdependência, de independência decisória, mas está na dependência de papai e mamãe. Quando eu falo a Exato. obrigatoriedade da vacina, É. é chamar a sociedade a essa discussão de que o pai e a mãe têm precisa ter essa E outra coisa, responsabilidade. o pai e a mãe acham que tem, mas não tem controle sobre o início da atividade sexual, por exemplo, né? Por que é que a gente pega jovens com HPV? Porque aos 14, 15 anos de idade começaram a atividade sexual sem nenhum preparo para isso e sem ter feito a vacinação do HPV, né? Então, você está ditando uma coisa para uma pessoa e que essa pessoa poderia não ter aquela doença, né? Então, eu acho, assim, do ponto de vista de estratégia, é fantástico. É muito mais fácil você pegar uma população de 18 mil habitantes e você juntar, fazer toda a política de vacinar essas pessoas. Depois, ao vacinar, você não precisa ir atrás dela aos 11, aos 12, aos 13, porque foi toda vacinada. Essa turma que já passou disso, vai continuar com o projeto de vacinação a qualquer tempo. Mas essas a gente começava a transformar o Estado. Eu acho isso um projeto assim, precisa ver coisas legais, essas coisas todas, mas eu acho um projeto fantástico. 18 mil pessoas, a gente buscar no Estado de Sergipe 18 mil pessoas, com a rede que a gente tem de saúde no Estado, ó, Vamos detalhar um pouco mais, doutor Roberto Gurgel, mais uma vez agradecendo a sua vinda e agradecendo aqui aos nossos apoiadores, né, Renovel, Renault, Renovel, Tancredo Neves, número 600, Aracaju Card, quem não tem, fazer o seu cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br, OSAF, Orgulho do Sergipe, é o plano de vida, é o plano da família, a sua família merece o melhor e eletrônica nacional. Essa vacina do HPV, ela demorou tanto porque ela já estava já aí, tem muito tempo, já tem há muito tem tempo, muito tempo. parece que só de um tempinho para cá é que se começou a transformar isso, abriu o olho para ela. E o senhor faz um ponto interessante, porque inicialmente eu lembro que a discussão, quando surgiu, eram as meninas o ponto de, É. tipo assim, o ponto de corte, o item ou o objetivo principal. Os meninos pegam doença por HPV também e Uhum. podem levar ao aparecimento de neoplasia, né? É mais raro do que as meninas, mas pode acontecer sim. Então você veja, nós estamos falando aí de que, ao passo de 10 anos, começando a vacinar todas as crianças de 9 anos e, ao mesmo tempo, mantendo as crianças que desgarraram desse projeto durante de 9 aos 14, poxa, em 10 anos a gente está com a mortalidade lá embaixo, né? Olha que coisa linda. E isso, a partir do momento que você começa, depois do primeiro ano, o segundo ano dentro da rotina. Todas as crianças que vão fazer aniversário de 9 anos naquele mês, a gente vai buscar para vacinar, durante os 12 meses do ano. E com o controle que se tem hoje, né? Pô, não Todos é? nós temos Tá uma tudo, coleira eletrônica que é o CPF. não Todo é? mundo sabe de tudo das nossas vidas. Então, olha, eh, então nós estamos falando de um universo muito pouco. Se você pode dividir 18 mil pessoas, vamos botar 18 mil pessoas em 12 meses, quanto dá? Né? Dá menos de 18, Um pouco mais de 1.000 pessoas, mil e poucas pessoas. Você está entendendo? 1.500 pessoas. Imagine 1.500 pessoas no mês para o estado todo de Sergipe buscar. E a vacina, hoje o senhor faz alguma crítica à disponibilidade da vacina ou Não, não? eu acho que não, até Ela sobra, tem e de sobra, graça. está sobrando. Ainda tem, sobra, porque o nosso está crescendo, mas o nosso índice de vacinação ainda não atinge. E o mais grave é o seguinte: quando as meninas ultrapassam os 14 anos de idade e começa a sua atividade sexual, foge do período de vacinação. Você está entendendo?
Foge. A eficácia dela é só até os 14? Não, Eu queria não, insistir nesse ponto, foi dado né? esse delta tempo para preparar para o início da atividade sexual. Em tese, né? Em É, tese aos 14. não, Que não é. tinha que fazer um corte para ir buscar a população toda daquele período. Quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa de um determinado público, para que esse público seja atingido para mudar a perspectiva futura. Os que já estão, é mais difícil. Pois então, aí nós vamos começar agora, que é detecção precoce. Então, Então, pelo menos 9 anos. Porque é, o mundo está meio maluco. é, Tem crianças, infelizmente, por vários motivos, né? Até por situações mais degradantes, ou mesmo por descontrole e opções, iniciando vida sexual aos 10, 11 anos, mas né? veja, Como tem gente também que só começa aos 18. A veja, vacina é eficaz. é, Então, a qualquer tempo. qualquer tempo. Veja, de qualquer forma, se a pessoa começa a ter sua atividade sexual, aí vem a segunda parte, que é a prevenção. Por que é que a pessoa é mulher ou homem suficiente para começar a sua atividade sexual e não é mulher ou homem suficiente para começar a se prevenir, a detectar, né? Então, para você levar um câncer no estágio avançado, você precisa de uma lesão inicial lá que bastava tratamento com, a gente chama muito queimação, a cauterização, essas coisas todas, até um câncer instalado, 10 anos de idade, 10 anos de evolução dessa doença. Bastava que, no meio dessa evolução, 2 ou 3 colposcopia ou exame de lâmina, fosse detectado a lesão numa fase muito mais inicial do que o câncer instalado, né? E a gente ainda tem uma quantidade enorme de mulheres que chegam no serviço público, principalmente, com câncer avançado. Então, ela bastava ter feito um exame direito, bem feito, de prevenção, nos 5 anos iniciais. Repetir, né? Isso. Qual a previsão hoje? Não, A recomendação hoje? não, depende, né? Depende. Se ela tem uma lesão que ela faz o exame está normal e a idade é muito nova, ela não precisa ficar fazendo todo ano. Porque ela, para ter uma infecçãozinha, para transformar em câncer, etc., leva de 3 a 5 anos. Ela pode repetir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, entendeu? Se ela tem alguma modificação já de epitélio, não. Aí vem um sinal de alerta que trata e precisa ficar fazendo um exame anual. O senhor que lida no dia a dia, depois a gente volta a essa questão. Como é que está o ranking? Porque são vários tipos de câncer, né? Sim. Em Sergipe, Em Sergipe, o como é que câncer de são? colo uterino na mulher é o segundo. É o segundo. O É, primeiro é o câncer de de mama mama. Mas e, olha, e por aí vai. bem juntinho um do outro. Mas o câncer, de uma forma geral, mata muito hoje. Eu não, Ou não? não, eu primeiro tem o seguinte, você tem que analisar fatores epidemiológicos, né? Primeiro é o seguinte, as doenças que matavam antes de você chegar a determinada idade, elas estão sendo mais ou menos controladas. Esse é o primeiro ponto, não é verdade? Isso é extremamente importante. Em segundo lugar, então, se morria muito de doenças cardiovasculares, demais, é o primeiro no Brasil, hoje em dia já não é mais, né? Que era grande a quantidade. Hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. Se as pessoas estão vivendo mais, porque a A expectativa cardiovascular de vida foi avançando. foi avançando. E se vai avançando, o câncer é para ser uma doença da terceira idade. E acontece, isso aí vai aumentar, não tem como não aumentar. E nós estamos vendo a população brasileira aumentando estupidamente, a pirâmide nossa está toda invertendo, né? Antes era uma pirâmide, hoje em dia já não é mais pirâmide. O meio está muito grande, né? Então, o jovem, a nossa população mais jovem está crescendo um ritmo mais lento, a população do meio, que se vai transformar em idoso, está muito grande e a de idoso está começando a crescer. A pirâmide vai inverter. É isso que eu gostaria de te perguntar. E veja bem, está falando de Sergipe, mas eu posso transpor essa questão para o mundo, né? Você está vendo na Coreia, né, o governo lá está tendo problema com o exército, É, porque o número de jovens está diminuindo, é. não está dando mais para suprir,
O Japão tem um problema sério, como a Europa toda tem, mas o Japão é acentuadamente mais vexatório, de envelhecimento da Tem população, cidades na Europa né? sendo E fechadas. as pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais, é mais velho, é mais problema, doutor Roberto. É, mas para câncer né? Para a medicina, o que seria o ideal equilíbrio, né? É, para a medicina, veja, a E aí vem, população. as mulheres deveriam parir mais? Não, é isso. Você está tá mudando alguns A valores, gente e tem que discutir a realidade do que a gente está vendo, um né? dos valores é assim: os nossos jovens, eles não querem ter mais muitos filhos, né? Você vê a expectativa de Portugal dentro de 40 anos não ter mais português. Eu vi recentemente uma análise desse tipo. A quantidade que vai nascer é menor do que a quantidade que morre, entendeu? Então, não E tem morre como. cada vez mais tarde, Mais, né? Fica mais mais velho. tarde. Então, não tem como. Ou tem é interessante ter que ter uma política, né? Uma política de ver essas coisas e se preparar para o que vem. Por exemplo, em centros de oncologia, nós temos que nos prepararmos para isso. A gente vai precisar, nesses próximos 30 anos, de 80 novos centros de oncologia no país. 80, 90 novos centros de oncologia no país, para dar vazão a essa turma que está entrando agora. Imagine para mais lá adiante. Então, a gente já está falando de 200, pensando já em 200 novos centros de câncer para os próximos 40, 50 anos no país. Né? Que Por aí quê? não é nenhum terrorismo, aí Não, não, é, não, é uma é, é realidade. natural, Se as você for pessoas vão se envelhecer. você for pensar assim, é porque do envelhecimento da população, que é uma coisa boa. O Brasil fez um processo de, de mudança de atitude frente ao envelhecimento notável, que o que os americanos, principalmente os europeus, levaram 100 anos para acontecer, no Brasil foi muito menos. E o Brasil, querendo ou não, está dando conta do recado. Você está entendendo? Então tem muita coisa boa acontecendo, mas, lógico, com o envelhecimento vem coisas ruins, não tem como. Falar em coisa boa acontecendo, está acontecendo, né? Claro, num processo de construção, o nosso Hospital do Câncer, né? Do Estado. Do Estado, Hospital do É. Câncer do Estado. E é um hospital que vem numa polêmica enorme, já há muitos anos aí, cantado em prosa e verso. Virou tema de campanha política, mas deixa a política para lá. Vamos falar da sua real necessidade. Você vê gente dizendo que quando inaugurar não funciona, vira um elefante branco porque não tem necessidade daquilo que se está construindo. Tem gente que diz que não, que Sergipe vai virar uma referência para o Nordeste, eu diria que já é, né? Para o Brasil, né? Com relação ao tratamento do câncer. O que é que diz o doutor Roberto Gugel? Olha, vamos analisar friamente o que acontece em câncer no estado de Sergipe, na saúde pública, né? Hoje em dia, a gente tinha uma crise enorme, não sei se lembra disso, de radioterapia aqui no estado, que é uma coisa tremenda, né? Que a gente mandava para um estado, para outro estado, porque não tinha. Hoje em dia, o estado de Sergipe é autossuficiente em radioterapia. Praticamente a fila não existe. Se existe, aqui estão em processo de marcação, dessas coisas todas, mas não existe fila crônica no estado, né? Olha que coisa. Por que o Hospital do Câncer é Então, importante em para a gente? Sergipe, por falta de radioterapia, ninguém morre. Não, tem, Dentro tem da eficácia, acesso, dentro tem da eficácia acesso dela. Hoje é em tranquilo. tempo hábil à Certo. radioterapia. Você está entendendo? A gente tem em tempo hábil início também de quimioterapia. A gente tem uma dificuldade e precisa aumentar o corpo nas diversas cirurgias de especialidades cirúrgicas em oncologia. Aí é outra história que também precisa, aí vem o Hospital do Câncer, né? Com o Hospital do Câncer, com o Hospital de Cirurgia agora, com essa reforma que ele fez, e atendendo essa quantidade enorme de pacientes numa qualidade boa. Com o HU aqui do Estado funcionando direito. O Hospital do Câncer, ele vai ditar as normas de oncologia no Estado de Sergipe. É ele quem vai comandar, né, toda a implantação da política de câncer no estado, envolvendo os outros, a gente chama UNACONs, unidades de oncologia dos outros locais, formando uma rede de atendimento, né?
O Hospital do Câncer é para, por exemplo, formar profissionais para que possa nutrir o próprio Estado com isso, Com com residência. residências. Você está entendendo? Então, o Estado de Sergipe é um Estado que você regionalizando os atendimentos de referência e contra-referência, o Hospital do Câncer contribuindo para que essa normatização seja feita, eu acho que vai dar um passo imenso, imenso, e vai ser referência para todo o Brasil. Eu vejo assim, ó, se a gente conseguir implantar essa política de vacinação para o HPV, se a gente conseguir, e a gente está em processo disso, o CAISM agora vai começar a ter, e o CASE vão começar a ter reformas de aumento de diagnósticos. Isso vai ser muito bom para a gente, né? E a gente ofertar atendimento com a qualidade melhor, no final só vai faltar uma outra coisa que vai ser parte integrante do envelhecimento da população. A gente tem um espaço específico para cuidado paliativo. É o que vai ficar faltando, porque a gente fecha a rede todinha, desde a prevenção até o Agora, paliativo. Sergipe já enfrenta hoje esse encaixe, né, bem da chegada do Hospital do Câncer, que se espera aí por um breve tempo ser inaugurado. Ele não pode vir acompanhando também de uma demanda inesperada, que, por exemplo, o hospital de urgência, o nosso USE. Em um determinado momento se discutiu, o hospital porta aberta, fecha a porta, ou não fecha, porque ele é de urgência e emergência, mas atendia tudo. E não era só do estado de Sergipe, né? A Bahia, que tem falhas terríveis, tinha Sim, no seu atendimento, né? Mandava pacientes para cá, até de Pernambuco vêm pacientes para cá, sem falar, claro, na nossa vizinha Alagoas. Quando a partição do SUS, né, o recurso é para que cada um atenda o seu, né, é per capita, e muitos vinham de lá para cá. O Hospital do Câncer, sendo esse grande hospital que o senhor disse que vai suprir, não vai dar, vai começar a ter problema com essa demanda que pode vir de outros estados? bom, veja, tudo é possível. Eu acredito que também os estados vizinhos eles estão se preparando para isso, porque se não se preparar agora, vai ser uma coisa assim absurda o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Eles têm que começar a fazer isso da agora, né? Mas para a gente seria assim, para o estado de Sergipe, primeiro ele tem que pensar nele, ele tem que fazer o que é para que a população sergipana, tenha o acesso daí. A partir daí, se é possível atender os, as pessoas que vivem perto do nosso estado e que têm uma relação muito mais com o nosso estado do que propriamente dos estados dele, é gratificante para a gente. Eu não vejo nenhum problema do ponto de vista da gente seria até um orgulho muito grande de nós fazermos isso, né? Agora, Falar em orgulho, eu quero. Às vezes eu faço do começo, mas hoje eu guardei especialmente para depois da gente tocar no assunto fundamental, porque ele já chega aqui com essa coisa apaixonante, né? Quase utópica. A gente pode acabar com o câncer de colo de útero, então isso é realmente alvissareiro. Mas também é importante, você falou em orgulho, acho que o Sergipe tem hoje, no senhor um grande orgulho. E eu gostaria de conhecer, né, para quem não conhece ainda, um pouquinho dessa história de Roberto Gugel. Por que o senhor escolheu a oncologia? Por que escolheu a medicina? Foi escolhido por ela? Como nasceu essa história? eu fui escolhido por ela porque a vida toda eu vi meu pai trabalhando como médico. E, assim, atendendo as pessoas dentro da minha casa. E eu vi a relação dele com como se faz medicina. E isso, assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse medicina. Eu queria ter aquela relação que meu pai tinha com as pessoas. Eu digo, eu quero uma coisa dessa para mim, né? Eu não quero viver trancado num canto sem poder estar lidando com gente. Então, a medicina foi uma coisa eh, muito grande na minha vida. A outra coisa, logo quando eu entrei, eu tinha certeza que eu não ia ser pediatra. Meu pai era pediatra. Eu tinha um certo apavoramento com as doenças em criança, né? Eu digo, isso não é para mim. Eu absorvo demais aquilo e eu não tinha a aptidão, né? E fui para a medicina, fui para a cirurgia. Na cirurgia, eu ainda pensei em fazer cirurgia oncológica ou cirurgia pediátrica, para voltar para ficar com meu pai, meu irmão, que meu irmão já era pediatra aqui, e tudo. Mas quando chegou, eu tive um professor que fazia cirurgia oncológica.
Quando eu vi ele fazendo aquelas cirurgias grandes, de todos os setores do corpo humano, de uma maneira magistral, eu digo: "Ah, eu quero uma coisa dessa para mim". E ficou naquela cabeça, depois que eu terminei a residência de cirurgia geral, que fizesse cirurgia oncológica ou cirurgia pediátrica, eu estava de dúvida. Passei na prova de residência dos 2. Só que do Instituto Nacional do Câncer começava em março, e daqui eu passei em cirurgia pediátrica ou em janeiro, e a da cirurgia pediátrica só passava em março. Eu digo: "Vou para lá para ver como é". Não saí mais, né. Mas como é lidar no dia a dia com isso? O senhor falou de criança que lhe impactava a doença na criança, Sim, né, mas a gente sabe que a criança reage melhor sempre do que um isso, adulto. isso. Como é lidar no dia a dia com essa doença que até um dia desse, eh, os segmentos da medicina mesmo não falavam o nome todo, era CA, Sim. né, era proibido se pronunciar câncer como se atraísse um uma coisa ruim, um demônio. Como é lidar no dia a dia com essa doença que muitas vezes o senhor não consegue controlar, não consegue salvar, e muitas vezes também, aliás, na maioria das vezes, daí a sua referência hoje salvar muitas vidas. Então veja, uma das coisas que eu tenho como princípio, e eu acho que é um princípio médico, é você fazer um acolhimento bem feito. Você pode não ter a condição de salvar aquela pessoa, mas você tem a condição de cuidar daquela pessoa, ela se sentir protegida, ela se sentir amparada. Essa é a primeira função do médico. Por isso que eu acho que a gente tem muito cuidado com a tecnologia. A tecnologia é excelente, é espetacular. Você ter toda a tecnologia, todo o saber ali na frente, mas você é médico. Se você é médico, você tem que ter relação humana. Se você não tem relação humana, você está cortando o ponto inicial da medicina, entendeu? Então eu vejo assim, é, é lógico que tem casos, tem situações que você baqueia, que você precisa de um tempo para se recuperar, né? Porque é de uma dramaticidade grande, mas do ponto de vista de lidar com o paciente oncológico, primeira coisa é você saber acolher, a pessoa se sentir protegida e depois a pessoa saber do seu diagnóstico. Já são quantos anos? Eu fiz de formado 40, de cirurgia oncológica, bote 35. De lá para cá o senhor já viu muita coisa acontecer, de evolução nessa profissão, nessa vida, Sim, de se dedicar a acolher pessoas, a tentar sim, salvar vidas sempre. sim. Houve algum momento que o senhor pensou em desistir, mudar? Não, Algum momento que mais lhe impactou na vida, não, não, de não, grande não. sofrimento, ou foi sempre uma guerra continuada? Não, 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 nunca pensei em mudar. Eu digo que, minha morte gloriosa vai ser eu operando no hospital cirurgia. Essa é a morte que eu quero, se eu conseguir, né. Eu digo sempre que eu vou deixar de operar, não porque eu vou deixar de operar, porque a cirurgia está me largando, quando eu não puder fazer o melhor de mim e colocar o paciente em risco, né. E por que hospital de cirurgia? Porque foi lá onde eu nasci, e foi o primeiro foi o primeiro Aqui lugar, pode. quando eu voltei, primeiro eu fiz minha faculdade lá. Eu aprendi cirurgia lá com o Máximo, eu acompanhava Francisco Máximo de Jesus, né, ia de manhã cedinho antes das aulas operar com ele. Então foi lá meu primeiro emprego quando voltei. Eu comecei a operar câncer lá, depois a gente montou o centro de câncer do USP quando eu fui diretor, mas a gente fazia cirurgias lá e eu tenho uma paixão pela osteocirurgia. Então, é isso que eu quero. Eu acho que eu me sinto bem. Eu entro no centro de oncologia, eu me sinto bem ali dentro. Você está entendendo? Eu me sinto, assim, em um estado de graça, É resolutiva ali. entendeu? Então, assim, é difícil até de explicar a sensação que a gente tem em meio a tanto problema de seres humanos lá dentro, mas a sensação que eu tenho é essa, sabe? De me sentir bem com vendo as pessoas em torno e que vai sair tudo bem e que nós vamos fazer o melhor que a gente pode. E vou salvar aquela Não é vida. negócio de fazer o possível, é fazer o melhor que a gente sabe, é diferente. Eu lembro uma frase que eu repito em vários momentos da minha
da atuação profissional, de que o médico não pode perder nunca a capacidade de se indignar. Não A pode. primeira pessoa que eu ouvi usando essa expressão foi o Dr. Roberto É Gugel, isso mesmo. quando era presidente da Sociedade Médica de Sergipe, SOMESE. É isso mesmo. E agora eu vi o senhor se emocionar. O médico não só não pode perder essa capacidade, mas pode se emocionar, Pode, é claro. né, cada vez mais. É isso mesmo. Essa capacidade de se dignar é uma coisa importante que a gente tem que ficar sempre dizendo ao jovem médico. Você não pode mudar o sistema. Você não tem condição de mudar o sistema. Você pode até com outras pessoas tentar mudar, mas você pode mudar a vida daquele que está na sua frente. Isso é obrigação do médico. Entendeu? Doutor Roberto Gugel, muito obrigado, Ah, é parabéns, isso. Sergipe lhe agradece, Foi um né? prazer estar aqui com você de novo, Messias. Esse nosso podcast, nosso canal Em Debate, curta, né, passe para os amigos, né, ele vai ser, tá aqui todo legendado para você acompanhar tudo que foi dito, que foi mostrado, e vacine, né? Essa é a grande mensagem que a gente traz neste momento, bebendo desta sabedoria fantástica. Muito obrigado. Um abraço.